Olá, senhores, bem-vindos, bom dia. Vamos então prosseguir com o nosso programa de Direito Penal Parte Geral. Estávamos falando em coautoria e participação dentro de concurso de pessoas. Definimos as teorias diferenciadoras e nas teorias diferenciadoras terminamos autoria e participação no domínio do fato. Vamos agora comentar participação enquanto gênero, não a participação na teoria A, B ou C. Vamos falar um pouco da participação em si. Vamos lá? Então, primeiro, a participação pode ser moral ou material. A participação pode ser moral ou material. A moral pode ser induzimento ou instigação. Induzimento. Caramba, peraí, errei o gráfico. Pá, café ainda não fez efeito. Pronto. Induzimento e instigação. E a outra será material. Pronto. Bom, o que é o induzir? Induzir é dar a ideia, fazer surgir a ideia. Isso é induzir. Então imagine, o sujeito está lá, eu não aguento mais minha sogra vive em casa, dá trabalho. Aí o outro fala, puxa, por que você não mata a sua sogra? Nossa, eu não tinha pensado nisso, Então, isso é dar a ideia, induzir. E instigar? Instigar é fomentar uma ideia pré-existente. Instigar é fomentar uma ideia pré-existente. Então o cara está lá, puxa, estou pensando em matar minha sogra, porque ela fica lá em casa dando trabalho, e não sei o quê. Aí o outro fala, poxa, mata mesmo. Tem um amigo que matou, falou que foi a melhor coisa que ele fez. Custo-benefício fantástico. O que são 6 anos de prisão e 30 de tranquilidade? Então isso é fomentar. E o que é o auxílio material secundário? Auxílio, a participação material é o chamado auxílio material secundário. Auxílio material secundário é aquele que se concretiza em atos do mundo exterior, úteis ou necessários para a prática delitiva, mas não chega a configurar autoria. Então, na verdade, auxílio material secundário será tudo aquilo que não configura autoria e não se resume a uma mera participação moral. Acaba sendo meio por exclusão, o conceito de auxílio material secundário. Saiba que alguns chamam, e eu já vi em concurso, o auxílio material secundário de cumplicidade. Não é técnico, porque Veltson chamava de cumplicidade toda a participação, Mas já vi no Brasil, mencionar cumplicidade como sinônimo de auxílio material secundário. Ponto. Escreva aí, ainda dentro de participação, que nos termos do artigo 31,
a participação só é punível se o crime chega ao menos a ser tentado. Se o crime chega ao menos a ser tentado. A ajuste, a instigação, o auxílio só são relevantes penais se o crime chega ao menos a ser tentado. Como assim? Imagine que o sujeito quer furtar uma casa muito segura, e ele chega para o arquiteto, né? Fala, olha, eu queria comprar a planta, né, da casa para conhecer alguma vulnerabilidade. Então você vai furtar a casa? Vou. Bom, isso não é problema meu, o que você vai fazer com a planta não é problema meu. Pode levar. Leva lá e use, não é, a planta. Bom, o arquiteto está aderindo, não é, à vontade do sujeito, está colaborando de forma relevante. O sujeito pega a planta da casa, olha, fala, puxa, mas é segura demais, não vale a pena, joga a planta fora. Esse auxílio por parte do arquiteto terá relevância penal? Não, porque o crime não chegou ao menos a ser tentado. Então, a participação, o ajuste, o induzimento, o auxílio só ganham relevância penal quando o crime chega ao menos a ser tentado. Beleza? Beleza. Participação sucessiva. Aí começam aquelas bobagenzinhas que caem na prova teste, né? O que é uma participação sucessiva? Se o sujeito participa de mais de uma maneira, então ele induz e auxilia, instiga e auxilia, claro que responde só uma vez pelo crime. Então, participação sucessiva, se o sujeito colabora de mais de uma forma para a empreitada criminosa. Se o sujeito colabora de mais de uma forma para a empreitada criminosa. Então, ele induz e auxilia, instiga e auxilia. Bobo, né? Mas já viu. Mais bobo é a participação em cadeia. O que é participação em cadeia? Além de falta do que fazer de quem está escrevendo. Participação em cadeia é a participação na participação de terceiro. É a participação na participação de terceiro. Como assim? Imagine que eu quero matar minha sogra. Eu chego correndo no vizinho e falo, arruma aquela faca que é agora que eu mato a bruxa. Aí o vizinho fala, eu emprestei para outro vizinho a faca, pera, corre lá, devolve a faca para o Gustavo matar a sogra. Então, o vizinho está participando na participação do vizinho para que eu mate a minha sogra. Percebeu? Participação em cadeia, participação na participação, é bem bobo mesmo, tá? Mas é isso. Deu para pegar? Beleza? Beleza? Agora uma coisa interessante. Escreva aí. Cumplicidade na prática de ações neutras. Cumplicidade na prática de ações neutras. Não é um tema pacífico, é uma perspectiva forte no funcionalismo, pela ideia de criação autônoma de risco ao bem jurídico ou defraudação de expectativa, não é? Por isso que é algo muito mais forte na obra de Jacobs do que mesmo na obra de Huxin. Você vai ter, não é, desvios para cá e para lá num outro autor, mas vamos lá. Entenda a ideia base do que é a cumplicidade na prática de ação neutra. Imagina que eu chego num supermercado, não é? E tem lá o especialista em facas, o vendedor. Bom dia, eu estou procurando uma faca. É mesmo, né? Como? Uma faca grande, cortar carne.
Ah, faca grande, tem essa, não, essa daqui é melhor, essa aqui é firme, essa daqui não tem erro, tá jóia, bom, pode levar então, é essa, obrigado, embrulha. Ah, então, churrasco hoje? Não, vou matar minha sogra. E o cara me vende a faca. Eu vou lá, mato a sogra. Ele responde, como partícipe. Ele sabia que eu ia matar minha sogra, eu avisei. Ele responde. Interessante, né? Porque, teoricamente, sim. Porque você tem duas pessoas, liame subjetivo, relevância causal na colaboração. Tá? Mas não dá a impressão que não? Quer outra? Imagine que tem duas pessoas subindo no ponto de ônibus, não é? Com malas. Aí o motorista do ônibus vira para os dois e fala, poxa, eles estão indo de um lado ao outro do Brasil. Tá bem? O motorista vira e fala, pô, vamos começar a nova vida, né? Estão mudando o casal. O sujeito vira e fala, não, estou levando ela porque ela vai se prostituir lá do outro lugar, lá no outro canto do Brasil. Isso é tráfico de pessoas. Tá? O motorista responde por tráfico de pessoas. Ele sabe que ele está ajudando X a levar Y de um lado ao outro do Brasil para praticar a prostituição. Ele responde? Os requisitos estão aí. Mas não dá a impressão que ele não responde? Pois é. É essa ideia da cumplicidade na prática de ação neutra. De novo, não é pacífico. E tem tons diferentes dependendo do autor. Mas a ideia base, que eu acho que fica mais forte nesses dois exemplos, o exemplo do ônibus, o exemplo da faca. O exemplo da faca é famoso, quase todo manual que trata do assunto tem. A ideia de que quem atua de forma cotidiana, no exercício de suas atribuições, não cria risco proibido, não frustra expectativa, não pode responder pelo crime de terceiro. Tá bem? Essa é a ideia. Eu não posso responder pelo crime de terceiro, porque eu tô realizando a minha atividade cotidiana, eu estou dentro do meu papel, eu não estou, de alguma forma, quebrando uma expectativa ou criando um risco proibido. Tá? Você está resolvendo na parte objetiva, sem chegar na subjetiva. Ah, mas ele aderiu. Não, então, essa adesão é uma adesão interna, que acaba não tendo reflexo, mas ele entregou a faca. Mas esse entregar a faca não quebra expectativa e não cria risco proibido. Deu para pegar a ideia? Beleza? Não é fácil, não. Eu chego em exemplos piores. Escreva aí. Por tal teoria, proposta, construção, por tal construção, quem atua de forma cotidiana. Quem gosta do atua de forma cotidiana é o Ruxin. Quem atua de forma cotidiana, sem criar risco proibido, exercendo seu papel social, aí já é Jacobs. Tá? Exercer papel social é Jacobs. Sem quebrar expectativas, não pode ser responsabilizado como colaborador no crime de terceiro. Não pode ser responsabilizado como colaborador no crime de terceiro. Oi. Então, o colega está dizendo, Gustavo, isso está me lembrando demais a ideia da imputação objetiva, certo? Certo. Porque as perspectivas de risco proibido, defraudação de expectativa, elas são a base da imputação no funcionalismo. Não é? A ideia de risco proibido, defraudação de expectativa, não tinha sido desenvolvida assim ainda no finalismo. Verdade que no finalismo você vai falar de adequação social.
E cá entre nós, quem está mais arraigado com o finalismo, poderia pensar aí, principalmente na primeira fase do finalismo, até que ponto que a conduta do cara no supermercado não é socialmente adequada, até que ponto não é que a conduta do motorista não seria socialmente adequada. Mas a gente teria uma briga danada se o socialmente adequado ou inadequado leva em conta os conhecimentos especiais do autor, na medida em que ele os tinha. Não é? Porque ele foi comunicado que aquilo não era uma venda de faca qualquer, o motorista foi comunicado que aquele não era um transporte qualquer. Tá? Isso dá uma outra briga, nossa, uma explosão. Mas sim, fica muito mais fácil de desenvolver a ideia se você tira a noção de adequação social e vai trabalhar com risco proibido e cumprimento de papel social. É isso. Então, Gustavo, mas se eu quero trabalhar com isso sem usar a imputação objetiva, eu não poderia trabalhar na face subjetiva usando critérios, standards da proibição de regresso para evitar o regresso ad infinitum. Não é isso? Então, o problema é que esses estándares subjetivos, eles trabalham muito bem na colaboração culposa no crime doloso. Esses estándares são fantásticos. Mas aqui eu estou dizendo de um vendedor de faca que sabe que o cara vai matar. Ah, então você vai matar? Vou. Está aqui, ó. Tá? Ah, você está levando para lá e para cá? Tô. Está aqui, ó. Não é? Então, o problema aqui é o conhecimento especial sobre a circunstância. Por isso que é um pouco mais difícil trabalhar com essa perspectiva indicada pelo colega. Aqui você vai ter outros critérios e outras propostas, mas aí eu realmente não os vi ainda em concurso, acho que extrapolaria um pouco o nosso objetivo, mas Roxin, por exemplo, fala mas aí eu já acho que é over, tá? Por isso que eu não vou ditar nem nada. Ele fala da disponibilidade, como é que é? Evidente disposição acentuada para a prática do crime. Tá? Então a ideia de que o colaborador percebe no terceiro uma disposição acentuada para a prática do crime. Ah, então aqui ele já deve responder. Tá bem? Porque aqui já fica proibido. Tá bom? Mas aí já são standards, não é? Alguns vão dizer que basta a previsibilidade, outros vão dizer que não, que tem que ser necessária a certeza, outros... Aqui você já entra num terreno bem nebuloso. E que eu acho também que extrapola um pouco o nosso objetivo. Mas percebe porque o critério proposto, a princípio, não seria suficiente a resolver pela adesão. Pela adesão. Vamos lá? Prossigo. Mas escreva aí. Principalmente, não é para quem está buscando, não é, concursos mais rigorosos, não é, que tem uma perspectiva mais rigorosa do direito penal. Essa ideia de que quem colabora, não é, de forma cumprindo o seu papel numa ação cotidiana, não responderia, é uma ideia que pode trazer brechas fortes demais. Explico. O cara está alugando imóveis, uma imobiliária, tá? Aí alguém chega e fala, então, é você que está alugando aquele bunker da prova de som num porão no centro da cidade? Não, eu sou. Então, é esse imóvel mesmo que eu quero, tá? Então, é assim, assado, mas ele é bem revestido, não dá para escutar, é discreta a entrada, né? O cara tal, então, é o pessoal que tocava lá dentro, né? O dono fez uma banda que ele tinha. Também tem uma banda? Não. Né, é cativeiro mesmo, né? Extorsão mediante sequestro, vou deixar uma criança lá, tá? Claro que o exemplo é bobão de laboratório, ninguém entrega isso, mas imagine que o sujeito perceba por algum motivo, tá? Tá. E ele aluga. É uma cumplicidade, é uma participação neutra, é uma ação neutra. Então, aí parte da doutrina alemã, e aqui já tem bastante, né? Tem gente falando disso, você já encontra várias traduções no Brasil, vai dizer o seguinte:
quando aquele cara vende a faca, se ele não vender a faca, ele vai criar um grande obstáculo à prática do crime? Não por quê? Porque o sujeito vai no outro supermercado lá e compra faca. É super fungível, tá? Se o motorista do ônibus disser, não, então no meu ônibus vocês não entram, ele vai criar um grande obstáculo à prática do crime? Não, porque tem ônibus de lá para cá a todo tempo. Agora, se esse locador não oferece, não dispõe um imóvel, ele cria um empecilho? Cria, porque é difícil encontrar um imóvel nessas circunstâncias, tá? Então, a colaboração dele merece relevância, porque a ausência de colaboração criaria um obstáculo relevante à prática delitiva, tá? Então, há quem sustente que quando essa cooperação ela ajuda de tal forma que sua ausência criaria um obstáculo relevante à prática delitiva, essa colaboração merece sim relevância penal. Tá bem? E isso consta, por exemplo, na obra do Luiz Greco, fazendo referência ao Schunemann. Tá bem? Então, essa eu acho que vale a pena ressalvar, mesmo aqui dentro do nosso objetivo. E aí me permita, antes de digitar, onde a gente chega. Caso real, em que a tese é a tese dos autos. Um determinado X, e aí quem sabe o caso são outros 500, não é? Ele é acusado de disponibilizar imóveis no centro de uma grande cidade brasileira para o comércio de produtos contrabandeados. Tá bem? Então, o que ele diz? Eu sou dono de prédio para locação. Eu alugo. O que fazem lá dentro não é problema meu. Ah, mas ele deveria tomar cuidado. Ele toma. O que ele faz? Ele pega cartazes escrito, né? Proibido comercializar produtos pirata. E prega em todo edifício. Ele fala, está pregado. Agora, eu não posso ser o responsável por crimes que os outros praticam aqui dentro. Eu sou só um locador. Minha ação é neutra. Tá? Você não pode me obrigar a exigir atestado de idoneidade de comerciante antes de alugar. Tá bom? E aí o que a acusação diz? Que sim, você está criando uma facilidade especial para a prática delitiva, na medida em que a ausência desses prédios nessa região, que é conhecida, que vive desse comércio, criaria uma dificuldade especial para a prática de tais crimes. E todo mundo sabe que você sabe, não é? Aí a defesa vem e fala, se ele sabe ou não sabe, não interessa. O que interessa é se ele está ou não está quebrando expectativa, criando risco proibido. Percebeu onde a discussão chega e como ela é real? Tá? Escreva aí. Ressalva Schunemann. E esse é um nome que vai começar a constar nos concursos, né? Porque ele é o sucessor de Roxin na cadeira, né? Roxin se aposentou. Ressalva Schunemann. Roxin é mais fácil de escrever, né? Concordo. Que se a ausência de colaboração cria um obstáculo importante para a prática delitiva, esta deverá ser considerada penalmente relevante. Esta deverá ser considerada relevante para o direito penal. Essa ideia, então, ela se assemelha a uma perspectiva de fungibilidade. Não é? Ah, ele não colaborou, outro faz. Ele não ajudou, o outro ajuda. Tá? Quando é infungível,
Sem isso, eu não consigo dar a mesma sequência. Ah, Gustavo, mas eles poderiam fazer extorsão mediante sequestro mesmo sem o bunker. Poderiam, mas eles teriam que mudar o plano. Eles teriam que rearquitetar. Eles teriam que fazer de outra maneira. O cara está criando uma dificuldade relevante na ausência, diferente da faca, diferente do ônibus. Tá? Então, se você tem uma dificuldade relevante, aí essa colaboração ganha relevância penal, por mais que esteja dentro de um determinado papel, por mais que não esteja criando um risco, a princípio proibido. E aí você joga essa mesma situação no sujeito que é o dono de 10 imóveis, não é? Dentro de em uma região conhecida pelo comércio de produtos ilegais. Ora, se ele não colocasse nenhum desses imóveis à venda para quem vende produto, não é, contrabandeado, dificultaria a ação? Dificultaria. Quer dizer que impossibilitar? Claro que não, eles poderiam se espalhar pela cidade, etc. Mas criaria um obstáculo significativo. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Ponto. Prossigo. Escreva aí. Punição da participação. Punição da participação. Se a participação for de menor importância, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º, a pena será diminuída, de 1/6 a 1/3. A pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Para Mirabete, a diminuição é facultativa. Para Mirabete, a diminuição é facultativa. E para Bittencourt, se reconhecida a menor importância, obrigatória. Se reconhecida a menor importância, obrigatória. Tá, vai cá entre nós. É difícil do juiz pegar e falar, reconheço que a participação foi de menor importância, no entanto não diminuo. É muito mais fácil falar que a participação não foi de menor importância, né? Difícil do juiz pegar e falar, não, reconheço que foi de pequena importância, mas não vou aplicar o 29, parágrafo 1º. Então, na prática, esse não é um problema. Tá? Na prática não é um problema, porque basta o juiz pegar e argumentar que não era de pequena importância. E quem vai fazer, não é, a valoração se era de maior ou de menor importância é exatamente o magistrado. Tá? No Brasil é muito raro alguém reconhecer a participação de menor importância. Eu, aliás, brinco, né, que em 18 anos pedi mais de 1.000 e ganhei uma. Tá bem? Que não era. A que eu ganhei não era, garanto que não era. Caso isolado, que uma jovem, numa cidade interior, foi presa, ela estava roubando com o namorado, e ela estava grávida de 9 meses, explodindo, você não está explodindo? E o juiz da vara era o juiz corregedor da cadeia feminina, e a cadeia feminina não tinha a menor estrutura para abrigar a moça com 9 meses. Ele virou para mim e falou, doutor, inventa uma tese para eu colocar lá na rua. Inventa uma tese qualquer. Não é? Você fica pensando, fala, tentativa, mas eles foram pegos com o carro o dia seguinte. Tentativa não rola. Não é? Eu fui pensando numa tese, participação de menor importância. Argumentei, ele deu, caiu a pena para 4 aberto, soltou, porque eu não queria que ela desse a luz dentro da cadeia.
participação dela foi super mínima, não é? Ela só empunhou o revólver e mandou o cara, não é, sair do carro. Mas não foi uma coisa assim relevante para o roubo, não é? Foi meio secundário, tá? Foi meio secundário, né? Nesse caso aí, tá? Então, piada à parte. Não acontece, não é? Os juízes não reconhecem. Como? Eles não reconhecem porque eles não admitem, não é, que determinada colaboração teria ou não teria sido de menor importância. Dito de outra forma, nós damos muita força para a teoria monista e parece que não nos atentamos à ressalva de que cada um deve responder na medida de sua culpabilidade e que há a viabilidade da diminuição de pena no 29, parágrafo 1º. A dica, então, quem está prestando, não é, MP, imagens, principalmente as imagens estaduais, é tentar, não é, forçar, não é, pelo não reconhecimento do 29, parágrafo 1º. Tá bom? Porque não é de praxe, não é comum, seu examinador dificilmente já reconheceu o 29, parágrafo 1º. Claro, quem vai prestar defensoria vai gritar pelo 29, parágrafo 1º aos 4 ventos. Tranquilo? Combinado. Vamos prosseguir. Assessoriedade na participação. Isso é bonitinho. Assessoriedade na participação. Sabe que eu estudava isso e eu não entendia a pergunta, né? Então, para mim, o mais importante é entender a pergunta. Quando a gente discute assessoriedade, a pergunta que vai ser respondida é, escreva aí, quais as características que devem estar presentes na conduta do autor para que a conduta do partícipe tenha relevância. Para que a conduta do partícipe tenha relevância. Então, a pergunta é, basta ser típica? Tem que ser típica e antijurídica a conduta do autor? Tem que ser típica, antijurídica e culpável? Tem que ser típica, antijurídica, culpável e punível? Essa é a pergunta. Tá? Primeira resposta. Hiperassessoriedade. Hiperassessoriedade. A conduta deve ser típica, antijurídica, culpável e punível. A conduta deve ser típica, antijurídica, culpável e punível. Então, para o partícipe poder responder, o autor tem que ter feito algo típico, antijurídico, deve ser culpável e punível. É adotada no Brasil? Não. Pode anotar, não é adotada no Brasil. Prova. Artigo 181, 182 do Código Penal. Tá? Imagine que eu quero furtar meu pai. E meu pai não tem 60 anos. Tá bem? Eu chamo meu vizinho para me ajudar. Fica de olho se meu pai não está chegando, que eu vou entrar aqui no quarto dele e vou pegar valores, joias e dinheiro. Tá bem? Eu estou isento de pena. Lembra? Crime contra o patrimônio sem violência contra ascendente ou descendente. E meu vizinho? Meu vizinho responde. Ele é um mero partícipe. A conduta do autor não é punível, mas ele responde. Porque pela letra do 182, essa isenção de pena, imunidade, escusa, não se comunica a terceiros. Percebeu? Então a conduta do autor não é punível e o partícipe responde ainda assim. Deu para pegar a ideia? Beleza? Segunda teoria.
Acessoriedade extrema. Acessoriedade extrema. A conduta do autor deve ser típica, antijurídica e culpável. A conduta do autor deve ser típica, antijurídica e culpável. Também não é a adotada no Brasil com a ressalva do CAPES. O CAPES entende que essa é a correta. E eu te digo onde está o problema, não é? Na perspectiva, a discussão aqui na perspectiva do CAPES. O CAPES entende que qualquer um que colabora com o inculpável para a prática criminosa será necessariamente autor imediato, tá? Eu confesso que eu não consigo concordar. Me permita um exemplo. Imagine que eu estou passando na calçada e tem um jovem, um adolescente, tentando pular um muro. Eu pergunto, puxa, esqueceu a chave? E ele me responde, não, eu vou furtar o tênis que está ali dentro. Tá? Bom, dá um pezinho. O adolescente, né, pega meu impulso e eu vou embora. O adolescente vai lá e furta o tênis. Eu sou autor imediato do furto do tênis. Eu instrumentalizei o jovem para o furto do tênis. Não é? Eu tenho minha dificuldade em perceber aqui a autoria imediata. Ah, então eu não respondo? Respondo porque a conduta foi típica e antijurídica, ainda que seu autor não seja culpável. Tá bem? Então, data venia, não é? A obra do professor CAPES, né? Ouso discordar, e aqui, excepcionalmente, estou com a banda majoritária. Tá bem? Então, pode anotar, não é? Que no Brasil prevalece que pode ser relevante a participação ainda que inculpável o autor. Ainda que inculpável o autor. Ponto. Terceira, acessoriedade limitada. Acessoriedade limitada. Basta que a conduta seja típica e antijurídica. Basta que a conduta seja típica e antijurídica. É a que prevalece no Brasil. É a que prevalece no Brasil. Então, quem participa numa ação acobertada por uma excludente, pratica conduta irrelevante penal. Tá? Basta que a conduta do autor seja típica e antijurídica, mas exige-se que ela seja típica e antijurídica. Deu para pegar? Beleza? Ah, vocês estão com essa cara de fácil? Então põe a quarta aí. Acessoriedade mínima. Basta que a conduta seja típica. Basta que a conduta seja típica. Então, não é a que prevalece, né? No Brasil tem que ser típica e antijurídica. Mas o Regis Prado diz que é essa. Essa é a melhor. Sabe por quê? Então, mas é porque ele quer resolver um problema, um específico. Tá bem? E realmente a limitada não resolve esse específico. E para resolver esse específico, você tem que adotar a mínima mesmo. Qual é? É da manipulação por terceiro da situação de legítima defesa. Imagine que eu quero matar o colega.
Então eu chego para a colega e digo, você viu que o colega falou de você? Olha, ele falou isso, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Olha, eu não deixaria barato não, tá? Ah, você vai lá atrás dele agora? Ó, pode ir, mas ele costuma reagir com violência. Leva essa faca, tá? Aí eu chego para o colega e falo, você não sabe. A colega está indo atrás de você com uma faca. Né? Então, fica esperto que ela vai correndo, perceba na mão dela o volume, e olha, você sabe, né? A colega é violenta, já tem precedentes e tal, veja bem aí, não é? O que você vai fazer. Né? O colega, eu sei que ele anda armado, tá bom? A colega vai para cima com a faca na mão, e ele a mata. Eu manipulei, terceiro, manipulei a situação de legítima, e colaborei para que você a matasse, tá? Digamos que ou te forneci a arma, ou eu te incentivei, te alertei. Eu respondo, aí Regis Prado diz, ora, se você partir da premissa que para que o partícipe responda, a conduta do autor deve ser típica e antijurídica, eu, manipulador, não responderia. Percebeu a brincadeira? Deu para acompanhar? Eu achei que eu fui rápido. Não é? Mas perceba, se eu manipulo uma situação de legítima para matar alguém, e eu só participo da conduta do autor, se você entender que a conduta do autor tem que ser típica e antijurídica, o partícipe não responderia, apesar de ser o manipulador. Essa é a brincadeira, tá? Então o Regis Prado diz, por isso que tem que ser adotada a assessoriedade mínima. Ah, mas e é excludente para o partícipe? Ora, verifique em cada caso concreto se existe uma excludente para o partícipe. Não é? Se for uma agressão real, não manipulada, o colega está indo para cima dele com uma faca, e eu empresto a arma, ele está em legítima defesa própria, e eu, legítima defesa dele. Problema nenhum. Tá bem? Só que aí você teria que verificar em cada caso concreto, não é, a situação excludente de cada um. Percebeu? Então, será que a gente precisa mudar a teoria para resolver só esse caso? Não é? Porque, Gustavo, quem sustenta a teoria da assessoriedade limitada resolve como? Resolve dizendo que quem manipula a situação excludente não é por ela beneficiado. Pronto. Faz um puxadinho. Tá? Adota a limitada e faz o puxadinho. Fala que quem manipula a situação não é beneficiado. O Regis Prado não quer fazer puxadinho. Aí ele muda a teoria inteira. Mas é brilhante. É brilhante. Tá? Escreva aí. Minoritário, Regis Prado indica tal teoria, minoritário, Regis Prado indica tal teoria, pois seria a única apta a resolver de forma satisfatória a manipulação de situação excludente da antijuridicidade. A manipulação de situação excludente da antijuridicidade. Legal? Já é? Tranquilo? Deu para acompanhar? Na boa? Porque o raciocínio é intrincadinho, mas também não é, né? uma teia inafastável. É interessante. Mas qual que prevalece no Brasil? A assessoriedade limitada. É isso que cai na prova teste. Né? Preparei uma outra resolução de questões, um monte de perguntas falando disso, né? Em concurso de pessoas, e já vi em escrita, já vi em prova verbal. Aqui fica a cerejinha do bolo, né? Se numa prova escrita, numa prova oral, se discute a manipulação de excludente, aí você consegue, né, falar, olha, então, a assessoriedade limitada não responde de forma satisfatória, a mínima responderia, por isso que parte da doutrina indica, né? Quem lembrar, o Regis Prado. Tranquilo? Ponto. Prossigo.
Escreva: concurso de pessoas e crime culposo. Concurso de pessoas e crime culposo. Escreva aí. Para a doutrina alemã, não é possível coautoria nem participação. Para a doutrina alemã, não é possível coautoria nem participação. Justificativa: todo dever de cuidado é pessoal. Todo dever de cuidado é pessoal. Você tem o seu, o outro tem o dele, cada um tem o seu. Então, eu não vou aderir à sua conduta no seu descuido. Eu estou rompendo o meu, é pessoal. Tá? Beleza? Beleza. Doutrina espanhola. Doutrina espanhola. Possível tanto coautoria como participação. Pois a adesão se projeta na conduta, que é voluntária. Pois a adesão se projeta na conduta, que é voluntária. Então os espanhóis vão falar: olha, por que você não vai admitir coautoria e participação? Quando duas pessoas concordam em praticar determinada conduta, se as duas estão realizando, não é, a conduta principal, as duas são coautoras. Se uma está colaborando de forma acessória para que o terceiro pratique a conduta principal, ora, ela é partícipe, tem adesão, usa a teoria geral do crime, não tem problema nenhum. Ah, mas o crime é culposo. Verdade, o crime é culposo, pune com culpa, qual o problema? Tá? Terceira, não é? Uma vez um aluno ficou bravo comigo, falou: vai falar de Mônaco agora? Não, né? Eu falo da alemã e da espanhola, que é para mostrar como veio a brasileira, tá bem? Escreva aí. No Brasil, prevalece que é possível autoria, mas não participação. É possível coautoria, que é possível coautoria, mas não participação. Quem coopera no crime culposo seria sempre coautor. Seria sempre coautor. Joia? Joia. Capês, mais uma vez, discorda, né? Ele segue a perspectiva espanhola. Agora, é complicado. Complicado o quê? Perceba que você tem, não é, duas inspirações na doutrina alemã, na doutrina espanhola. As duas têm razão de ser, não é? No Brasil acaba prevalecendo que quem coopera é sempre autor, numa perspectiva, de novo, de equivalência dos antecedentes, não é? De alguma forma causou, então vai responder como autor, porque não seria possível a participação no crime culposo. Mas também não é algo, como eu posso dizer, pacífico e etc. Mas é o que prevalece e cai em prova-teste. Não é? Já caiu no MP há pouco tempo, já caiu na Magis, caiu em dissertativa, tá bem? Então, tenha em mente que no Brasil entende-se que não há como se fazer essa distinção, não é, entre autor e partícipe no crime culposo, porque toda cooperação para o descuido seria, não é, uma cooperação de autor, seriam todos sempre coautores. O Capês dá o exemplo, né, tentando discutir com isso, antagonizar. Ele diz: olha, imagine um mestre de obras, não é, que diz para o pedreiro: bom, faça um movimento assim,
não é? Na hora de dar o arremate no muro. Não é? Só que fazendo um movimento assim, o tijolo cai da obra e acaba acertando alguém lá embaixo. Olha, esse mestre de obra, ele é um partícipe. Não é? Ele está só, não é, dando uma orientação, induzindo, instigando, não é, o pedreiro a fazer assim o assado. Seria um mero partícipe. Na ideia brasileira, ele seria coautor. Tudo bem? Beleza? Joia? Ponto. Comunicabilidade de dados típicos. Comunicabilidade de dados típicos. Matéria que me angustiou muito, até pegar a perspectiva do Regis Prado. Então, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo o horroroso artigo 30 do Código Penal. O que diz o artigo 30? Que não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal salvo quando elementares do crime. Então, o artigo é horrível, de confuso e de pouco técnico, tá? Mas você tem que conhecer o artigo, que ele pode cair na prova, e quando cai na prova você tem que marcar a letra de lei, não tem que brigar. Está no edital a lei, você vai lá e não marca a letra da lei, você não vai querer recorrer. Tá bem? Então lembra do artigo 30. Tá. Qual que é a ideia de comunicar? O que a gente quer dizer com comunicar? Lembra na primeira aula, que na aula anterior, né, que eu ainda comentei, falei, olha, eu chamo alguém para matar terceiro comigo. Dou um tiro, o outro dá o tiro. O meu é letal, o outro errou. Eu respondo por homicídio consumado e o meu colaborador também. Mas o tiro dele não foi letal, como é que ele pode responder também pelo homicídio? Porque o meu matar comunica para ele. Essa ideia de comunicação é a base da teoria monista. Tá bem? Essa comunicabilidade é a base da teoria monista. Lembra que eu chamo alguém para subtrair bens à defensoria comigo? Eu respondo por peculato. O terceiro, que não é funcionário, também. Por quê? Teoria monista. É, teoria monista. Mas a explicação técnica é que a minha qualidade de funcionário comunica para ele. Agora, se eu chamo alguém para matar o meu pai, eu respondo com agravante e o terceiro não. Porque a minha qualidade, não é, de filho não comunica. Então, é isso que a gente está estudando agora. O que comunica e o que não comunica. Tá claro? Beleza? Por que eu disse que o artigo 30 é horroroso? Primeiro, porque ele usa dupla negativa, né? Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aí se risca o não e o salvo. Dá a mesma coisa, muito mais clara. Comunicam-se as circunstâncias e condições de caráter pessoal quando elementares do crime. A mesma coisa escrita na afirmativa. Tá? Tá. Só que tem outro detalhe técnico. O código fala que comunicam-se as circunstâncias quando elementares. Espera aí. Mas os dados típicos são classificados em circunstâncias ou elementares. Como é que um dado pode ser circunstância e elementar ao mesmo tempo? Aí você pergunta isso para o legislador, ele responde, não, é que eu não usei circunstâncias no sentido técnico, não é? Eu usei no sentido geral. Ah, bom, é só um código, não é? Por que a preocupação com o sentido técnico? Não é? Para quê? Não é? Não, código não é lugar para ter sentido técnico. Então, risca onde está escrito circunstâncias e condições e põe dados. Agora sim,
comunicam-se os dados de caráter pessoal quando elementares do crime. Essa é a tradução, tá? Melhor, escreva assim, ó. O artigo 30 pode ser traduzido, interpretado, com duas afirmativas. Com duas afirmativas. Primeira, as elementares objetivas e subjetivas as elementares objetivas e subjetivas se comunicam. As elementares objetivas e subjetivas se comunicam. Segundo, as circunstâncias só se comunicam quando objetivas. As subjetivas não. Então, elementar não interessa se é objetiva ou subjetiva. Comunica e acabou. Tá bom? Elementar, comunica e acabou. Fim de conversa. E as circunstâncias? As circunstâncias só se comunicam quando objetivas. As subjetivas não vão se comunicar. Beleza? Joia? Joia. Por isso que o matar comunica de um para o outro, porque é elementar. Por isso que a qualidade de funcionário comunica de um para o outro, porque é elementar. Tá? Tá. Então, nas elementares, nem muito importa qual vai ser objetivo ou subjetivo, porque vai tudo comunicar. E as circunstâncias? Tá. As circunstâncias objetivas comunicam e as subjetivas não. Eu vou ditar, mas antes, confesso que eu ficava louco com isso, porque está sempre escrito assim, subjetivo é o que se refere ao autor, e objetivo é aquilo que se refere a algo externo ao autor. Nossa, ajuda muito isso. Né? Aí emprego de arma, na minha cabeça não fazia sentido, porque todo mundo diz que é objetivo, mas na minha cabeça eu pensava, olha, o cara que pega a arma, ele tem uma atitude interna diferente dos outros, porque muitas vezes o cara não aceita pegar a arma. Não, eu participo, mas não pego a arma. Esse cara tem essa atitude interna não é subjetiva, essa coragem de pegar a arma, a ousadia de pegar a arma. Então, por que a arma é objetivo e não é subjetivo? Nossa, eu fazia um rolo para ver o que era objetivo, subjetivo. Não é? Porque para mim o objetivo subjetivava, tinha coisa subjetiva que objetivava. Verdade. Relação de parentesco é subjetiva. Por que é subjetiva? Por que não é objetiva? Eu não entrava na minha cabeça. Pô, Regis Prado. Matou a charada. Vamos lá? Escreva aí. Distinção, circunstâncias objetivas versus subjetivas. Distinção, circunstâncias objetivas versus subjetivas. Então, eu vou começar com o conceito bobo, né? Que para mim é bobo, que não resolve nada. Aí depois eu dou a sacada do Regis Prado. Escreva aí. Objetiva
é a que se refere a dados externos ao autor. Ou, como ensina Regis Prado, dados relacionados à magnitude do injusto. Dados relacionados à magnitude do injusto, tipicidade e antijuridicidade. Como lugar, modo e meios de execução. Como lugar, modo e meios de execução. Ponto. Serão subjetivas, as circunstâncias que se referem ao sujeito. Ou, como ensina Regis Prado, as que se referem à medida da culpabilidade. As que se referem à medida da culpabilidade. Como motivos, estado de ânimo, relação de parentesco, porque o que torna o crime do ascendente contra o descendente mais grave não é uma questão do injusto, é uma questão da especial motivabilidade daquele sujeito, não é? Como é que ele ousa, não é, não se curvar à relação de parentesco como um contramotivo para o crime? Dele, só dele, isso é culpabilidade, tá? Agora, o emprego de arma não é uma atitude de A, B ou C. Você não reprova o emprego de arma porque o sujeito não se contramotivou a usar. Não, você reprova o emprego de arma pelo maior risco que traz ao bem. Isso é um problema do injusto, não da culpabilidade. Então, quando o problema está no injusto, isso é objetivo. Quando o problema está no sujeito e nas suas relações pessoais, não se trata de Neve Otício, se trata do João da Silva, seus motivos, seu estado de ânimo, sua relação de parentesco, isso é culpabilidade, isso é circunstância de caráter subjetivo, tá? Matou a charada. Por isso que o emprego de arma é meio, tem a ver com injusto, comunica. Coisa mais comum quando eu vou defender, né? Chego para conversar com o réu, ele fala, não, doutor, mas eu não estava com a arma, viu? Então, estou me acusando de roubo com emprego de arma, eu não estava com a arma, ele estava com a arma. Isso não importa, porque o emprego de arma é circunstância de caráter objetivo. Um usou, todo mundo responde. Tá? Agora, matar o ascendente, os motivos, a finalidade, o estado de ânimo, não é? No privilégio do homicídio, domínio de violenta emoção, é estado de ânimo, é circunstância subjetiva. Não comunica. Cada um tem que ter a sua. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Tranquilo? Ponto. Escreva aí. Casos críticos. Vamos pensar em dois só. Casos críticos. Primeiro, infanticídio. Nem é crítico mais porque não tem mais divergência, né? Mas no infanticídio, aquele que colabora com a mulher em estado puerperal,
ainda que seja homem, não esteja então em estado puerperal e não tenha nenhuma relação com a vítima, responde por... Então vamos lá. O exemplo brincalhão, né, bobão que eu dou é sempre: a mulher está em estado puerperal e ela quer matar o próprio filho, tá? Porque ela está em estado puerperal. Mas ela está fraca, não consegue matar com as próprias mãos. Ela vê um terceiro passando com um facão na mão, grandão. Ela vira para o terceiro, que ela não conhece, e diz: terceiro, me empresta esse facão que eu vou arrancar a cabeça desse joelhinho gritante. Tá? Aí o terceiro é lúcido, não tem relação nenhuma com a mãe, nem com a criança, mas ele é sádico, malvado. Oba! Sempre quis ver degola de bebê. Tá? Vai lá, tá aqui a faca, dona, arranca a cabeça. Ela mata o bebê. Ela responde por infanticídio. E ele? Então, o justo é que ele responda por homicídio. Porque ele não está em estado puerperal. Não é? Então, só que a matéria não chama justiça, chama direito. Tá bem? E tem o artigo 30 que diz que as elementares sempre se comunicam. O estado puerperal é elementar no infanticídio? É. Então tem que comunicar. Tá bom? E ele responde por infanticídio. O professor Damásio, o primeiro grande texto dele é sobre isso, defendendo que devia responder por homicídio e dando explicações para responder por homicídio. Em 2001 ele escreve um artigo e fala: volto atrás. Hungria, em quase todas as edições da obra, dizia que respondia por homicídio. Na última, volta atrás e fala: é infanticídio mesmo. Tá bem? Hoje nem tem mais controvérsia. Por conta do artigo 30, aquele que colabora com a mãe em estado puerperal também responde por infanticídio. Está errado, está injusto. Tá bem? Mas é assim. Como resolver? Olha que óbvio, que fácil, que coisa. Transforma o infanticídio num privilégio do homicídio. Aí vira circunstância. Terá caráter subjetivo e não comunica mais. Acabou. Super fácil. Dá para fazer isso assim, ó, né? No piscar de olhos. E que é a parte mais chocante? A reforma do código não fazia. Tá? Continuava o mesmo problema. 50 anos de problema. Tá? É só transformar. Você revoga o 123 e cria um parágrafo no 121. Pronto. Vira circunstância de caráter subjetivo incomunicável. Acabou. Acabou. O pessoal não fez ainda. Deu para pegar esse primeiro exemplo? O segundo é pior. Vamos lá? Chacoalha, que é interessante. A qualificadora da paga e da promessa de recompensa alcança o contratante? A qualificadora da paga e da promessa de recompensa alcança o contratante? A pergunta é: eu contrato alguém para matar minha sogra, tá? O cara vai matar pelo dinheiro. Eu não, eu estou querendo a morte dela por outros motivos, não é pelo dinheiro. Ele responde com a paga, e eu? Escreva aí. Na doutrina prevalece, mas prevalece muito. Na doutrina prevalece que o contratante não responde pela paga. Pois seria circunstância de caráter subjetivo e, por isso, incomunicável. E, por isso, incomunicável. Ponto. Confesso que concordo, tá? Mas calma.
Concordo. E aqui muitos dizem que na doutrina prevalece isso com a ressalva de Mirabete e Fragoso. Todo respeito, não me parece que Mirabete discorde. Me parece que ele menciona que o Supremo discorda. Tá? E o Fragoso muda de opinião na última edição. Eu tenho a edição. Né? Aliás, o exemplo de Fragoso para mudar é maravilhoso. Fragoso pensa no seguinte exemplo, que eu acho fantástico. Ele pensa no exemplo de um pai que, com uma limitação física terrível, não consegue proteger a filha que é violentada na sua frente. Quando ele percebe um terceiro se aproximando e grita, um terceiro que ele não conhece, você, ajuda! O terceiro para, aquele que estava violentando sai correndo, não é? Ele vira para o terceiro que ele não conhece e diz, se você matar aquele sujeito, eu te dou todo o dinheiro que eu tenho. O sujeito vai matar pelo dinheiro, ele nem viu a agressão à vítima. Tá? Bom, esse está matando mediante paga. E o pai responde com a qualificadora da paga. Porque é o contratante. Hã? Ou com o privilégio. Interessante, né? Maravilhoso exemplo do Fragoso. Tá? Me parece que deveria responder com o privilégio. Hã? Mas não é esse o entendimento dos tribunais superiores há mais de 10 anos e o que você deve responder no teu concurso. Escreva. Nas cortes superiores, há mais de 10 anos, é pacífica a orientação, que o contratante também responde, pela qualificadora da paga. Entendam por quê. Tem uma razão político-criminal muito forte aqui. Tá? O fazendeiro contrata o jagunço para matar o vizinho, para matar um poceiro, para matar um... Tá? O jagunço vai lá e mata. O jagunço pega 12 e o fazendeiro 6. Pega mal pra caramba. Tá? Faz um mal danado. O chefe, não é? O capo, não é? Ele vai lá e paga para um jagunço, para um pistoleiro matar alguém. O pistoleiro pega 12 e ele pega só 6. Concorda que, sob a perspectiva político-criminal, é muito estranho? Não é? Dá a impressão que esse contratante deveria responder com uma pena ainda maior, não é? Ainda mais se você for pensar na figura central do acontecer típico, se você for pensar, ele é o dono dos motivos do crime, né? Ele paga, o outro responde com 12, ele com 6. Concorda que tem um motivo político-criminal muito forte para isso? Tá? Tá. E é assim que as cortes superiores decidem. Mas, Gustavo, difícil decidir só com motivo político-criminal, né? E não ter uma explicação técnica. Tem uma. Mas, Gustavo, me parece ser uma circunstância de motivo. E se ela é de motivo, é subjetiva. E se é subjetiva, não deveria se comunicar. Verdade. Por isso que eu estou abordando o tema, para poder pegar essa ressalva. Tá? Longe de mim tentar invadir a matéria penal especial, né? Que vai ser lecionada com brilhantismo, né? pelo professor indicado aí no semestre que vem. Mas é que aqui, esse ponto, é muito importante. Escreva aí. Justificativa teórica da posição do Supremo e do STJ, está pacífico. Justificativa teórica da posição do Supremo e do STJ. Ensina a Hungria, olha que interessante. Eu discordo, mas é interessante. Ensina a Hungria que determinadas circunstâncias são tão importantes para a prática do crime
que não podem ser consideradas acidentais, mas sim essenciais. E por tal razão, devem receber o tratamento jurídico das elementares. Ponto. São as chamadas circunstâncias elementares. Dois pontos. Sob o aspecto formal, são circunstâncias. Então, ele não vai usar a ideia de aspecto material, são elementares, tá? Aqui é explicação, mas é aqui que ele quer chegar, tá bom? Sob o aspecto formal, são circunstâncias, mas sob o material, ele diria tratamento jurídico, mas sob o material, elementares. Como a paga. O exemplo dele é a paga no homicídio mercenário. Como a paga no homicídio mercenário. E entenda por quê. Porque em muitos países, na época, como na Itália, você tinha o crime de homicídio mercenário. Era um tipo destacado. Como era um tipo destacado, o fato de ser sob paga era elementar. E como era elementar, comunicava. Tá? E aí, dada a nossa imensa, não é, influência, inspiração na doutrina estrangeira, na época em particular na italiana, todo mundo queria falar que a paga comunicava. Mas ficava difícil explicar por quê. Aí a Hungria usa essa ideia da circunstância elementar, tá? Que é justificativa teórica para o Supremo e para o STJ hoje entenderem que a paga comunica. Agora, o motivo fútil comunica? Não. Mas por que a paga comunica e o fútil não comunica? Porque a paga não seria uma mera circunstância, seria uma circunstância elementar. Ela é tão importante que ela merece o regime jurídico das elementares. Tá bem? Tá joia? Por isso que eu me atrevo, não é, a entrar um pouquinho aqui em penal especial, porque estamos tratando, na verdade, de comunicabilidade de dados típicos. Não é? Elementares sempre, circunstâncias socioobjetivas, circunstâncias elementares se submetem ao regime das elementares, ou seja, também se comunicam. Tá bom? Desconheço um outro momento em que as cortes superiores usem esse conceito de Hungria. Tá? Mas aqui elas usam. Aqui elas usam. Tá joia? Não gosto porque me parece uma gambiarra, né? Mais uma gambiarrinha. Eu queria explicar aqui, vai lá e joga gambiarrinha e tal, não é? Mas aqui eu fico com a doutrina e o que cai no teu concurso é o entendimento dos tribunais. Estamos de bem? Beleza? Joia? Joia. Salvo se tiver escrito no concurso. Prevalece na doutrina, óbvio, né? Aí você vai na doutrina. Ponto. Dúvida? Nada? Tranquilo? Chegaram aqui 3, não é? Mas, e uma de penal especial, e aí, Morgana, a de penal especial, depois eu respondo no Twitter só, tá bom? Como eu disse, eu não quero entrar na matéria de outro professor. Eu respondo a hora que eu terminar o concurso, que eu devo terminar já, tá bom? Quase já, beleza? Aí, antes de entrar em teoria da pena, eu respondo as 3 aqui. Escreva aí. Autoria mediata. Autoria mediata. Autor mediato, do jeito que consta, né, na nossa doutrina, é aquele que se serve
de um inculpável ou de alguém determinado em erro é aquele que se serve de um inculpável ou de alguém determinado em erro para a prática criminosa. É aquele que se serve de um inculpável ou de alguém determinado em erro para a prática criminosa. Já vimos, não é, que na teoria objetivo formal, a autoria imediata seria uma espécie, não é, uma forma especial de autoria, uma gambiarra. No domínio do fato, você consegue explicar a autoria imediata, não é, direitinho ali no domínio da vontade, em especial. Não é? Mas no conceito tradicional que você encontra na doutrina brasileira é isso. O autor imediato é aquele que se serve de um inculpável, de alguém determinado em erro. Por quê? Porque não há um verdadeiro concurso de pessoas. Há uma manipulação, uma instrumentalização. Eu costumo brincar, né? Imagine que eu quero matar minha sogra, está acabando já o exemplo de matar a sogra, né? Porque acaba a teoria do crime, prender sogra não tem graça, né? A gente entra em teoria da pena. Mas imagine que eu chego pro meu afilhadinho, filhinho do meu cunhado, falo, vem cá, Juninho, vem cá, está tendo festa na casa da minha sogra, feijoada, tá? E ela está lá tirando um cochilo. Eu chego para ele e falo, vamos brincar com a vovó? Ai, vamos, tio, vamos fazer cosquinha na vovó? Vamos! Ó, pega esse garfinho então, ó, tá vendo? Vai lá, a vovó tá nanando, enfia nesse caninho que tem aqui no pescoço da vovó, tá bom? Você fica enfiando assim, fazendo cosquinha. Ela vai tremer de cosquinha, você não tira não, né? Até ela nanar de novo, tá bom? Ela vai gostar, tio? Nossa, ela vai aos céus, tá? Vai para o inferno, mas explicar isso para a criança, né? Pode até traumatizar. Ele vai lá e mata a minha sogra. Pergunto, ele está em concurso de pessoas comigo para matar a sogra? Não, ele não aderiu à minha vontade. É uma marionete, é um fantoche, é uma longa-manos. Ele é instrumento, eu sou autor. Tá bem? Beleza? Só que nós chamamos de autor imediato. A mesma coisa na coação moral irresistível, a mesma coisa na determinação em erro, na obediência hierárquica. É possível até mesmo usar o inimputável, o inculpável, para a própria morte. Não é? Estimular a criança a se jogar do prédio, garantindo que ela vai voar. Não, isso aqui é a capa mágica do Superman. Não é? Pula! Tá? Criança pula. Você colaborou na participação do suicídio da criança? Não, você matou. E você usou como instrumento a própria criança. Tá bem? Joia? Autor imediato. Beleza. Escreva aí. Põe assim, ó, observação. Lembra que eu acabei de falar que aquele que manipula a situação justificante, não seria beneficiado pela justificante? Então, escreva que Weltzel pai do finalismo, trata como autor mediato aquele que manipula situação justificante. Pois se serve de terceiro como instrumento, de sua manipulação. Pois se serve de terceiro como instrumento de sua manipulação. Então é assim que o Weltzel explica o porquê que aquele que manipula a situação excludente não é beneficiado, porque na verdade ele seria um autor imediato manipulando terceiros, tá? É uma forma especial, então ele responde. Tá bem? Confesso que também não me parece deixar de ser uma gambiarra.
Outro instituto, lá que o tempo está acabando. Autoria colateral. Autoria colateral. O que é autoria colateral? É a prática coincidente e concomitante, prática coincidente e concomitante da mesma infração penal, por dois ou mais sujeitos, sem o liame subjetivo. Por dois ou mais sujeitos, sem o liame subjetivo. Isso é exemplo de laboratório. Mais ou menos, viu? Mais ou menos mesmo. O exemplo de laboratório seria: última vez que eu vou querer matar minha sogra, eu fico em cima do penhasco esperando ela passar no desfiladeiro. Porque ela vai participar do enduro a cavalo. Tá bom? Pronto, não é sempre que isso acontece, não pode perder a oportunidade. Eu compro um rifle e fico aqui em cima do penhasco esperando ela passar no ponto ótimo para o disparo. Só que minha sogra é uma pessoa muito amável, muito querida, então minha concunhada tem a mesma ideia. Né? E ela compra um rifle na mesma loja, cidade interior, tem uma loja só de rifle, né? E ela vai ficar do outro lado do penhasco, esperando minha sogra passar. Mas eu não sei dela, ela não sabe de mim, não é o tipo de assunto que se conversa na mesa do jantar, né? Pensando em matar a sogra, tá. Bom, no momento que minha sogra passa no ponto ótimo para o disparo, os dois atiram ao mesmo tempo. E aí que o aluno já olha e fala: exemplo de laboratório, isso é ridículo, como é que vai provar ao mesmo tempo? Quem tem que provar que não foi ao mesmo tempo é a acusação. Indúbio pro réu. Então entenda que essa é uma tese de argumentação poderosíssima, tá bem? Porque se não ficar claro, é assim que funciona a questão de prova no processo. Quando não fica claro, você empurra para um lado, e nesse lado empurra para o réu. Tanto que essa é uma ideia que espelha, não é? E baseia muitas teses de defesa. Então você tem que conhecer o discurso para conseguir combater o discurso e virar a prova para o seu lado. Essa é a ideia. Tá? Parece um exemplo de laboratório, mas na prática não é. Não é. Isso aqui é tese de defesa, em especial no júri. Mas vamos lá. Os dois disparam ao mesmo tempo. O meu disparo mata a sogra. O da minha concunhada, ela erra. O exemplo é meu, né? Quem vai matar a sogra sou eu. Tá? Se estivéssemos em concurso de pessoas, não ia importar quem deu o tiro letal, porque ia comunicar o matar. Todos responderiam pela morte consumada. Mas como não estamos, cada um só responde no limite do que fez. Eu pelo consumado, minha concunhada pela tentativa. Deu para pegar? Joia. E se o seu tiro tivesse matado antes do tiro dela? Aí o dela seria impossível. Mas no meu exemplo não, no meu exemplo são concomitantes. Beleza? Beleza. Escreva aí. Não há concurso de pessoas. Pela ausência do liame subjetivo. Não há concurso de pessoas, pela ausência do liame subjetivo. Pelo que não se aplica teoria monista, pelo que não se aplica a teoria monista, e cada um deverá responder apenas
e cada um deverá responder apenas por seus próprios atos. Não tem comunicação. Cada um responde apenas pelos próprios atos. Não tem comunicação. Beleza? Beleza. Então, eu responderia pelo consumado e a minha concunhada pela tentativa. E aí vem a pergunta de sempre, né? E se eu disparo, minha concunhada dispara, um tiro mata, o outro erra, mas não se sabe quem foi o responsável pelo tiro letal? Escreva aí. Autoria incerta em autoria colateral. Autoria incerta em autoria colateral. 2 pontos. Se na autoria colateral não se sabe quem foi o autor da conduta que gerou o resultado, não se sabe quem foi o autor da conduta que gerou o resultado, nenhum dos autores poderá responder pela consumação. Ponto. Responderão apenas pelo que se tem certeza que fizeram. Responderão apenas pelo que se tem certeza que fizeram. Ou seja, no máximo, pela tentativa. No máximo, pela tentativa. Como é que é, Gustavo? E grifa autoria incerta. Porque, não sei por que cargas d'água, muitos entendem que a expressão autoria incerta só se aplica ao caso de autoria colateral em que não se sabe qual foi o responsável pelo resultado. Isso cai em concurso. Cai seco. Autoria incerta tá? Todo respeito. Não me parece que isso seja uma construção dogmática tão forte em seu sentido para atribuir sentido unívoco, né? Mas cai assim no concurso. Quando cai, o que é autoria incerta? Autoria incerta é uma situação em que tem uma autoria colateral e não se sabe quem foi o autor do resultado específico. A consequência é que todos respondem pelo que se tem certeza que fizeram, no máximo pela tentativa. Tá? Isso cai em concurso assim, o que é autoria incerta. Tá bom? Não gosto disso, mas é assim que vem, é assim que eu quero que você grave. Combinado? Mas, Gustavo, 2 pessoas atiram em alguém e os 2 respondem... A pessoa morre e os 2 respondem pela tentativa? Isso é tese de defesa? Até mas é pacífico. Cai assim em qualquer concurso. Tá? Da defesa, da acusação, da magistratura. É assim, isso é pacífico. Tá? Tanto que caiu numa PGR, um caso, faz um tempinho, e o caso é mais antigo ainda, o caso é logo do início do STJ. Olha que caso forçado na minha perspectiva, mas um sujeito varou um bloqueio policial. Os policiais foram atrás numa viatura, um do lado direito, um do lado esquerdo da viatura, os 2 disparando no motociclista que tinha rompido o bloqueio. Um dos disparos matou o motociclista, tá? Só que as armas da corporação, mesmo calibre, e a perícia não conseguiu determinar
quem tinha sido o autor do disparo letal. O STJ entendeu que o fato de um estar do lado direito e outro do lado esquerdo da viatura não permitia concluir que um aderiu à vontade do outro. Não. Sério? Nossa, eu nem reparei que você estava tirando aí desse lado. Não é? Como não? Bom, foi assim, tá? Então, como se entendeu que não havia liame, eu não conheço o caso concreto, é difícil a gente julgar sem conhecer o caso concreto. Mas que eu acho complicadíssimo que uma pessoa do lado direito ou do lado esquerdo do mesmo carro não esteja aderindo à vontade da outra de atirar. Não é? Se as duas estão atirando. Mas vamos lá. Conheço o caso concreto, vamos lá. Como não havia prova do liame subjetivo, autoria colateral. Como não se sabe quem deu causa ao resultado, os dois foram condenados apenas pela tentativa. Não é? Me parece que foi muito mais uma acomodada a ideia de não queremos condenar os policiais a mais de 4, não é? Tal, do que não é? Uma perspectiva teórica real. Mas esse exemplo caiu numa PGR e era para explicar. Não é? Era uma dissertativa. Não é? Explique, não é? O raciocínio. Então perceba, né, que a autoria colateral ela é sim pacificamente compreendida. Claro que você pode forçar para um lado ou para o outro. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia. E cá entre nós, no júri, não é difícil convencer o jurado que não havia liame subjetivo. Não é. Porque é difícil explicar para o jurado que o liame subjetivo é a adesão de um ao outro a qualquer tempo até a consumação. Não adianta que na cabeça do jurado, e cá entre nós é assim que costuma vir nas denúncias, Pedro e Paulo, previamente mancomunados, anteriormente conluiados, não é assim que costuma constar? Aí a defesa vai lá e fala, não há prova que eles combinaram. Tá? E é difícil para o jurado entender que o liame subjetivo não é uma combinação do tipo, vamos sim, combinado, hein, combinado, bate aqui, dá a mão. Né? Para o jurado é difícil entender que na medida em que um olha para o outro e adere e fala, tô junto, não é? Já deu adesão. Então, para a defesa não é difícil demonstrar, fazer engolir uma tese de autoria colateral. E é a acusação que tem que se desdobrar, não é? Para mostrar que naquele quesito sobre o liame subjetivo, deve constar que havia liame sim, que havia adesão de vontade. Percebeu? Joia? Aqui é aquele, tem que lembrar que isso aqui normalmente é júri, né? É o que eu vi um dia desse, você olha e fala, nossa, como é que foi? Isso mesmo. Irmã e irmão, aí eu estou falando de nexo de causalidade, só mostrando os absurdos do júri, né? Porque júri, o jurado tem dificuldade para entender. Irmã e irmão combinaram, eles eram caseiros de uma chácara, de matar o dono da chácara. Então a irmã falou, ele está precisando de você no poço. O cara chegou no poço, o irmão veio e deu uma marreta, ele falou, olha lá no fundo. O patrão olhou ali, com uma pá, com algum instrumento contundente, derrubou o patrão no poço. Não é? Os jurados falaram que ele não matou, porque o que causou a morte não foi o golpe de pá, foi a queda no poço. Tá? O cara não respondeu pelo consumado, respondeu pela tentativa. A condenação pela tentativa. Não é? Juro que eu não ousaria defender tentativa numa dessa. Mas o advogado de defesa confiou que o jurado não ia entender nexo de causalidade, fez quesitar e os jurados caíram. Não é? Claro que o tribunal vai mandar submeter a novo júri, blá, 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 blá. Mas o que eu estou querendo mostrar esse tipo de discurso é um discurso que tem que saber se desenvolver para lá e para cá. Não é? Porque acaba colando. Gente, estourei meu tempo de concurso de pessoas, mas eu tenho que falar mais 5 minutinhos no retorno. E a gente já entra em teoria da pena, e nesses 5 minutinhos eu respondo as dúvidas. O Diego e a Janaína falaram que eu ditei algum conceito rápido. Peço desculpas, me fala qual o conceito, eu repito, sem problema. Às vezes eu disparo quando eu vou vendo o tempo aqui, eu vou ficando nervoso, né? Mas manda para mim que eu repito, tá legal? Obrigado pela atenção, até a próxima.